Queridos irmãos, mais uma tarde de Evangelho, luz no lar, na casa de Fabiano de Cristo, momento em que nós nos recolhemos nesta casa para agradecermos a Jesus pelas bênçãos da vida, pela alegria da vida, pela saúde e por todas as coisas que nós temos, inclusive aquelas não tão desejadas, que fazem de nós aprendizes e nos aproximam de Cristo. Para esta tarde, nós vamos ler um pequeno trecho do Evangelho, no capítulo 9, que fala sobre obediência e resignação, no item 8, e diz o seguinte: a doutrina de Jesus ensina em todos os seus pontos a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura e muito ativas, se bem os homens erradamente as confundam com a negação dos sentimentos e da vontade. A obediência é o consentimento da razão e a resignação é o consentimento do coração. Forças ativas ambas, porquanto carregam o fardo das provações que a revolta insensata deixa cair. O pusilânime não pode ser resignado, do mesmo modo que o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Jesus foi a encarnação dessas virtudes, que a antiguidade material desprezava. Ele veio no momento em que a sociedade daquela época romana parecia no desfalecimento da corrupção. Veio fazer que, no seio da humanidade deprimida, brilhassem os triunfos do sacrifício e da renúncia carnal. Cada época é marcada assim, com o cunho da virtude ou do vício que a tem de salvar ou perder. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual e seu vício é a indiferença moral. Então, meus irmãos, que essa mensagem do Cristo, que nos traz a resignação e a obediência como virtudes companheiras da doçura, que nós possamos pensar sobre essas virtudes e refletir. Porque Cristo desenvolveu a obediência e Cristo, acima de tudo, desenvolveu a doçura e desenvolveu um coração puro para todos aqueles que se achegavam aos seus ensinamentos e aqueles que muitas vezes o negavam ou não concordavam com as suas ideias. Ele tinha para com todos um amor infinitamente doce, característico da sua alma de espírito evoluído. Então, quando o Evangelho nos diz que cada época é marcada por suas características sentimentais, nós podemos nos pensar hoje, como o Evangelho diz, que a atividade intelectual é uma das características da nossa geração e também nos traz que a indiferença moral também seria uma das características. É necessário que nós pensemos o quanto o homem já desenvolveu a intelectualidade, o quanto a ciência avança, o quanto já avançou, mas o quanto ainda ela necessita reconhecer o caminho da espiritualidade como um caminho que traz consigo
as grandes potências de cura, as grandes potências de libertação da alma. E quando somos caracterizados por uma geração que sabe muito bem utilizar os recursos da intelectualidade, não nos esqueçamos que essa intelectualidade pode sim ser usada a favor das coisas moralmente aceitas, das coisas moralmente que nos aproximam do Criador, das coisas que moralmente nos unem em frente às questões que são tão duras. Como é difícil aceitar o desprezo, como é difícil aceitar a indiferença perante aqueles nossos irmãos que sofrem. Como é difícil nós aceitarmos que irmãos nossos muitas vezes jazem pelas ruas em busca de abrigo, em busca de conforto, em busca da cura para a sua alma. E que muitas vezes, caminhando por uma sociedade que briga tanto e preza tanto pelo ter, nós nos afastamos do ser. E quando nós nos debruçamos a pensar sobre o que nós queremos na vida, sobre o que nós queremos com o nosso caminhar, está nele implícito que será necessário que todos os homens da humanidade deverão fazer a mudança, para que nós curemos coletivamente as chagas que se têm origem no egoísmo, as chagas que têm origem no desamor. Então, que nós possamos entender a mensagem do Cristo, que nos diz que nós abandonemos essa indiferença moral, que não entende o nosso irmão, que não perdoa o nosso irmão de caminhada, ou que se acha superior a um irmão. Que nós possamos abandonar características de homem velho, características que se apegam às coisas, à materialidade, que não nos responde à espiritualidade. É necessário que nós encontremos dentro de nós a sabedoria, a elegância de comportamento que acolhe todos perante a vida com o mesmo amor, que entende que todos somos irmãos, que todos estamos na caminhada para evoluir e uns ajudarmos os outros. Que nós possamos ter o entendimento de que não adianta termos a virtude da inteligência e que ela esteja desprovida de amor. E que não adianta nós nos dizermos cristãos enquanto somos indiferentes à dor alheia. Que nós possamos refletir sobre o que é ser cristão. Que nós possamos refletir frente às nossas dores o que é ter resignação. Resignação é aceitar aquilo que nós não podemos mudar, mas enfrentar mesmo assim a vida com alegria. Que Jesus, Mestre amado, esse Espírito abnegado que envolve os nossos corações, esteja sempre nos alertando para que não nos tornemos frios e indiferentes frente às mazelas da humanidade. Que o Cristo de amor, que o Cristo da bondade divina, que o Cristo desse amor infinito nos acolha a todos nos nossos lares, levando este Evangelho luz para dentro das nossas vidas, fazendo com que nós distribuímos o amor que nós recebemos. Que Cristo esteja conosco hoje e sempre, que assim possa ser.